Você está cansado de perder peixe, está tendo doenças no seu aquário, está tendo doença do veludo, doença do algodão, está tendo íctio? Cara, nesse vídeo eu vou te ensinar 3 dicas que vão fazer toda a diferença no seu aquário. E principalmente para você que está com alevinos aí no seu aquário, vai fazer toda a diferença. Então não perde tempo, comenta, se inscreve, curte aí e vamos comigo nesse vídeo porque é DL Aquarismo Brasil. Então pessoal, são 3 itens que eu vou estar citando a vocês no decorrer desse vídeo, tá? Que fazem toda a diferença. Por quê? Você está começando agora, não sabe muito bem como tratar os seus peixes quando ele está doente. Tem gente que lá faz aquele bicho de 7 cabeças, coloca um monte de coisa e você fica maluco. Tá? Mas não é bem assim não. Tem coisas simples que dá para você fazer gastando pouco, que faz toda a diferença. A primeira coisa é a folha da castanhola. Tá, tem muita gente que conhece aí como folha de castanhola, coração de negro, tem vários nomes, tá? Mas assim, quais os benefícios que ela trazem para o aquário? Primeiramente, ela ajuda na reprodução, ela estimula a reprodução, ela solta uma coloração chamada etamina, tá? Que ela deixa a coloração do aquário um pouco tom de chá. Tem gente que não gosta, mas faz muita diferença. Quem utiliza muito são pessoas que trabalham com aquário de biotopo. Tá, faz toda a diferença nisso aí no aquário lá para dar aquele charme. Eles são antibactericidas, são antifungicidas, tá? Então o que é que acontece se você colocar essa folha de castanhola no seu aquário? Eu costumo usar da seguinte forma: um aquário de 50 litros, eu coloco meia folha de castanhola para cada 50 litros de água, tá? Deixo lá por 3 a 4 dias, depois eu vou lá e retiro. Então vamos supor, cara, tirei uma ninhada de acarabandeira, que top, que show! Então a primeira coisa que eu vou fazer vou colocar essa folha de castanhola lá, que eles desovaram lá no cano, na pedra, alguma coisa lá do seu aquário. E essa folha de castanhola vai evitar que os ovos peguem fungos, tá? Sem falar que também vai estar calibrando o pH para acidificar, gente. Vocês têm que ficar atento a isso, porque a folha da castanhola ela baixa o pH. Ela é utilizada nesse aspecto também, tá? Faz toda a diferença. Então, vocês colocando ali em situações de tirar a ninhada, eles vão fazer com que a castanhola vai fazer com que o efeito antifungicida, antibactericida, tá, prejudique os seus peixes. A mesma coisa acontece se você tiver um casal de peixe, ou tiver um africano, um ciclídeo, tá, e ele brigar lá e o peixe ficar ferido, separa ele no aquário hospital. Um aquário de 50 litros, pode ser uma caixa de guarda-mantimento, que tem muita gente que usa como um aquário hospital. Tá? Coloca a folha de castanhola ali, aguarda o prazo mais ou menos dos 3 a 4 dias e vai fazendo um tratamento. Tá? Conforme você for trocando a água do aquário, você colocou, por exemplo, 10%, então você tirou os 10%, depois o 10% não tem problema nenhum, ela vai continuar fazendo efeito durante os 4 dias. Tá? Então isso daí vai evitar que naquele ferimento do peixe, ou na ninhada, ou até mesmo para fortalecer os alevinos, tá? Essa folha de castanhola dê esse up. Então vamos lá para o item 2. Então pessoal, o item 2 é água verde. Como assim, Diego? Água verde? É isso aí, pessoal, aquela água que recebe a luz do sol, que devido às fezes dos peixes, tá? Deixa aquele tom esverdeado que muita gente não gosta, acha aquilo dali ruim. Cara, se você soubesse, aquilo dali é considerado uma água viva. Como assim água viva? Aquela água está rica em plâncton. Então aquela água dali ela ajuda na coloração do peixe, deixa ele com um tom de cor mais tonificado, mais bonito, mais aberto. Tá? E sem falar que ela serve como alimento para a maioria dos alevinos. Então o que é que acontece? Se você está iniciando uma criação em caixa d'água, ou está começando em balde, bacia, como eu falei lá no outro vídeo, que eu vou deixar aqui do lado no card para você estar dando uma olhada, tá? Vocês podem deixar sem problema nenhum a água verde no aquário. Tá? Eu no início do outro vídeo lá eu mostrei para vocês como estava ficando um tom já meio esverdeado. Eu vou estar colocando nesse vídeo como a água ela tá verde. Tá? E os peixes estão super ativos, estão super bonitos, tá super sadios. Então ela serve sim como alimento para os peixes, porque mesmo sem você estar oferecendo alimento, eles estão se alimentando do plâncton, que é o que está deixando aquele tom esverdeado da água. Para vocês terem uma noção, o plâncton ele é 60% proteína. Então só naquele bater e fechar de boca do peixe ele já está consumindo ali aquela água verde, já está fazendo um benefício para ele.
Então, assim, se você está iniciando uma criação com alevinos, ou até mesmo você está querendo se livrar de alga, tá? Uma dica para quem tem aquário plantado: a água verde, soltando um pouco dela no aquário, ela evita a proliferação de alga, tá, pessoal? Vocês podem colocar aí cerca mais ou menos, sei lá, 10%, 20%. Vocês vão estar colocando de acordo com a litragem do aquário de vocês, tá? Então ela ajuda a inibir as algas também, são dos benefícios da água verde. O peixe também, no tratamento dele, cuidando a respeito da TPA, vocês podem estar utilizando a água verde, que é um benefício também lá para o peixe. E se vocês têm os alevinos, é só deixar eles lá na água verde, servir na ração direitinho, tudo certinho que eles vão ficar bem. Só tem um porém: todo benefício às vezes pode trazer um pequeno problema. A água verde em si, ela pode acumular um pouco de sujeira no fundo do aquário, do tonel, do bojo, da caixa d'água que vocês podem estar utilizando, e não é recomendado que vocês façam TPA nesse ambiente quando o sol estiver muito quente, quando a temperatura da água estiver quente, estiver morna. Por quê? Porque vai fazer com que a amônia suba e isso pode ser fatal. Então, se você quiser ter uma caixa d'água, uma bacia, um balde, e quiser criar esses peixes com água verde, vocês podem criar sem problema nenhum. Só que vocês têm que mexer aproximadamente das 6 horas da manhã, no máximo até as 10 horas. Se você notar que a temperatura está começando a subir, não é recomendado mexer, tá, pessoal? Então, vamos lá para o item 3. Então, pessoal, o terceiro item é o sal grosso, tá? O sal grosso sem iodo. Ele traz bastante benefício na hora do tratamento dos peixes que estão doentes. Agora, pessoal, tem muita gente que faz errado, coloca o sal grosso em situações críticas do aquário, tá? Por exemplo, o peixe está lotado lá de ictio, está lotado lá da doença do veludo, doença do algodão. O pessoal chega lá e bota um monte de sal. Não é assim, banho de sal grosso. Cara, tem situações que você pode fazer isso para não elevar o nível de estresse do peixe. Por exemplo, na minha opinião, um dos peixes mais estressados e mais complicados de você ter em aquário é o disco, tá? Então, o pessoal faz o tratamento com a acaradisco com sal grosso. O que é que vocês podem fazer? Eu vou estar orientando vocês nesse período frio. Eu tenho uma pequena loja aqui na minha cidade, que é a Araçoiaba, tá? E eu estava tendo bastante perda. Tinha dia que eu perdia 5, 10, 15, 20 peixes por conta do frio. Tá? Aparecia lá a doença do veludo, aparecia o ictio, os peixes pegavam e ali eu não estava conseguindo manter, porque o consumo de energia estava muito alto, não estava conseguindo utilizar o termostato, estava tendo perda. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei lá na loja, que tem uns aquários de aproximadamente de 30 e vai de 30 até 120 litros, coloquei a folha da castanhola, tá? Que é o nosso primeiro item que a gente falou. Comecei a adicionar um pouco de água verde, estava colocando na faixa mais ou menos de 1 litro por aquário de água verde, e coloquei o sal grosso, uma colher de sopa para cada 30 litros de água. Foi isso que eu estava fazendo. Então, com isso, eu comecei a perceber que a taxa de mortalidade dos peixes estava caindo cada vez mais. E eu estava tendo resultado com relação a isso. E até hoje eu continuo fazendo isso e estou evitando perda no aquário. Claro que isso não é um milagre que vai funcionar em 100% dos casos. Que você vai dizer: ah, eu fiz o tratamento aqui, não deu certo. Mas se você fizer isso com calma e antecipado, a chance de você salvar o seu peixe é de quase 100%, tá? Por exemplo, eu estava com uma carabandeira, tá? Que eu amo a carabandeira, é um dos meus peixes favoritos. Aqui atrás quem tá é o Flauzinho, tá? Ele não está querendo aparecer aqui, mas depois eu mostro ele a vocês. E o que foi que aconteceu? Ele acabou pegando o ictio. A carabandeira pegou o ictio, eu separei ele lá no aquário, tá? Coloquei lá a folha da castanhola, coloquei um pouco do sal grosso e coloquei um pouco da água verde. E fez toda a diferença. Tá? Então assim, pessoal, os 3 itens são o sal grosso, tá? Você pode estar usando a folha da castanhola e a água verde. Se não quiser usar água verde, esses 2 são principais. Observação: se você tiver peixe de couro, por exemplo, o Cynodonte pentrícola ou, por exemplo, mesmo o próprio pangáceo, não é aconselhável você estar utilizando sal grosso, porque são peixes de couro, tá? Isso vai danificar o peixe ao invés de ajudar ele e vai ocasionar uma perda. Não é isso que a gente quer, né? Então, pessoal, essas foram as 3 dicas que eu passei para vocês para evitar a perda dos peixes de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algumas dicas também, deixa aí no comentário, curte, comenta, se inscreve, ativa o sininho. Vocês vão estar me ajudando bastante a divulgar o meu trabalho, tá? Então, fiquem com Deus e é isso aí.
Ó, pessoal, a água verde, tom esverdeado, a molinese aqui, ó, coloração viva, bonita. Tem uns alevinos ali no canto, tá? Olha lá o alevino. Deixa eu tentar focar aqui, ó. Tá vendo? Bem vivo, pessoal. Sem problema nenhum. Deixa eu ver, ó, outra aqui, ó, o alevino, ó, ele fugindo lá. Olha lá. 3 alevinos aqui, ó, e tem mais ainda, tá? Tá um pouco escuro aqui, eu deixei para gravar aqui agora à noite, que é mais tranquilo. Mas ó, tom esverdeado, ó, sem problema nenhum, tá? Estão vivendo, botei uns óculos aqui, ó, para fazer a limpeza, auxiliar na limpeza, consumir alga. Os peixes estão tranquilos, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar mais aqui nos alevinos. E eu vou estar trazendo mais novidades para vocês, tá, pessoal?